Olá, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à termoquímica, que é a lei de Hess, certo? Lei de Hess ele é um químico suíço em que ele foi um grande precursor da termoquímica. E a lei de Hess, o que foi que ele fez? Ele, levando em consideração os cálculos da variação da entalpia de uma reação sob certas condições de temperatura e pressão, certas condições experimentais. A entalpia iria depender da entalpia inicial dos reagentes e dos produtos, para que ele possa acontecer em uma etapa ou várias etapas das reações, certo? E aí leva-se em consideração que a entalpia, a variação da entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que a gente vem vendo isso também ao longo da nossa aula de termoquímica. E aí, eu tenho aqui para vocês a historinha aqui do Hess. Hess, toda vida que cai Hess no Enem, leva-se de 10 a 15 minutos nessa questão. Então, o aluno que identifica logo a lei de Hess, ele deixa aquela questão para o final da prova, né? E essa questão, ela requer cálculo e ela tem uma pontuação bem cheia, certo? E o aluno também tem que ter muito cuidado quando vai acertar essa questão. Por quê? Porque se ele acerta essa questão, ele tem que acertar as questões fáceis que estão relacionadas à termoquímica. Porque senão o Enem, ele prevê que você chutou a questão, certo? As questões do Enem, de todas as disciplinas, elas são feitas em rede, elas são uma cadeia, entendeu? Que são unidas umas questões com as outras. Então, se você acerta essa questão, ele viu que você fez, ele viu que você pensou direitinho e você acertou. E ele te dá a pontuação máxima nessa questão. Só que ele também quer que você acerte aquela questão que foi mais fácil, a termoquímica, para você também ganhar a pontuação cheia dela. Então, assim, lá pro finalzinho do nosso ensino médio, eu conto para vocês bem direitinho como é a teoria de resposta ao item, que é justamente o que eu estou falando. Mas vamos aqui para a lei de Hess. O que Hess quer? Primeiramente, Hess, ele viu que quando se formulava um novo composto, um novo produto, se surgia uma nova reação. Até então, a gente só estava calculando as entalpias padrões de uma certa substância que reagiu e formou um novo produto, e aí tinha uma variação de energia, que ele jogou fora, né? Ou ele absorveu. Então, assim, a gente só calculava o valor. Até então nem se formulava como ficaria essa reação final. Então, o Hess, ele vem mostrar pra gente as reações finais. E aí, ele sempre, eu digo que facilita a nossa vida. Por quê? Porque Hess, ele traz pra gente já a reação final. Só que ele quer que você chegue até essa reação final. Os métodos que foi utilizado para chegar à reação final é o método que a gente vai ver aqui, ó, na lousa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Coloquei lei de Hess, equação global. Essa equação global já é a resposta da nossa questão, certo? É que vai acontecer uma reação entre a equação 1 e a equação 2, em que eu vou ter como resposta a equação global. Só que Hess, ele quer que você chegue até a equação global. Ele já te deu a resposta e quer que você chegue lá, ó. Tá aqui a equação 1, a equação 2. Aconteceu alguma coisa durante todo o processo de reação que eu vou chegar à equação global. E aí ele quer que você identifique quais são as etapas que foi necessária para chegar à equação global. E no final, ele quer que você calcule a variação da entalpia. E como todo problema, existem várias soluções, desde as mais fáceis às mais difíceis. E essa reação aqui é uma bem simples, que a gente vai pensar bem simples e vamos conseguir resolver. Mas existem outros tipos de reações que levam-se mais tempo para a gente pensar e conseguir solucionar a lei de Hess, certo? O que nós vamos primeiro fazer? Nós vamos dar uma olhada na equação global. Em seguida, nós vamos dar uma olhada nas duas equações que resultaram a global. Olha aqui, a equação global. Eu tenho 2C, grafita, certo?
Grafita é o estado do carbono, é um estado que ele tem, sólido, tem o estado grafita, tem o estado diamante, e aí tem outros estados também que nós vamos ver na medida que nós vamos avançando na matéria. Mais O2, né, gás carbônico, ou gás oxigênio, reagiu e formou 2CO, certo? Então, tu tem que prestar atenção quem está no primeiro membro, quem está no segundo membro. Vamos para a equação 1. C grafita mais O2 reagiu e formou CO2. Está aqui a entalpia deles, a variação. Equação 2, 2CO mais O2 reagiu e formou 2CO2. Nós temos que transformar essas duas equações na global. Então, nós vamos analisar o que tem na global, certo? E o que tem nas equações globais. Vamos primeiro começar com o primeiro reagente aqui, ó. Eu tenho 2C, grafita. Onde é que eu tenho grafita aqui? Aqui, né, gente, ó. Na equação 1 eu tenho C, grafita. Só que preste atenção, na equação global eu tenho 2. E na equação 1 eu só tenho um C. Então, para que esse aqui fique igual a esse, eu tenho que multiplicar toda a equação 1 por 2. Entendido? Para que esse 2 aqui apareça aqui, eu tenho que multiplicar essa galera todinha por 2. Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, deixa eu só separar aqui para vocês. Minha lousa é pequena, tem essa desvantagem. Vou multiplicar a equação 1, todo mundo por 2. Então, vou colocar bem aqui assim, ó. Vou multiplicar por 2, certo? Então, vai ficar, ó, 2C, grafita, não é isso? Mais 2O2, 2CO. Delta H menos... Agora, preste atenção. Se você multiplicou todos os membros, produtos e reagentes da reação da equação 1, tu vai ter também que multiplicar a entalpia dela, a variação por 2 também, certo? Conserva o sinal negativo, mais multiplica por 2. 2 vezes 1 lá, 2. 2 vezes 4, 8. 9 vezes 2, 18. Certo? Vou colocar aqui quilocaloria. Entendido aí com vocês? Pronto. Já deu até para a gente tentar achar o 2 grafita. Vamos seguir adiante. O2. Eu tenho O2 aqui e tenho O2 aqui. Certo? Beleza, deixa quieto, do jeito que tá. Lá eu tenho 2CO, aqui eu tenho 2, cadê? 2CO. Então tá ok nela, né? Então, ó, dá para você perceber, olha lá, que o 2CO tá do lado de lá. E esse 2CO tá do lado de cá. Então, o que tu vai fazer? Tu vai inverter essa reação. A equação 2, tu tem que inverter. Para quê? Para que o 2CO fique aqui desse lado, ó, para combinar com a equação global. Eu não tô querendo achar ela. Então, para mim achar a equação global, eu vou ter que inverter essa segunda reação. Vou colocar aqui, ó, inverter. Quando eu inverto a reação, eu inverto o sinal da variação de entalpia. Se lá é negativo, ela fica positivo, certo? Então, vamos lá, ó, inverter. Quando eu inverto, eu fico 2CO2, 2CO mais O2. Entalpia, variação mais 135,4. Aí você pergunta assim, por que você colocou mais para cá, não jogou para cá? Para ficar seta embaixo de seta. Porque agora, tu
tu vai somar. Tu vai somar as duas reações, certo? E toda vida que tu tiver uma molécula desse lado e a mesma molécula do outro lado, sendo em reações diferentes, tu vai cancelar elas. Repetindo, toda vida que tu tiver a mesma molécula no primeiro membro, a mesma molécula no segundo membro, mas na outra reação, tu pode cancelar. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 CO2 aqui, antes da seta, e tenho 2 CO2 depois da seta. Pode cancelar. Quando tiver membros iguais em reações diferentes e lados diferentes, você pode cancelar. Agora aqui, ó, quem mais aqui que eu tenho para cancelar? Aqui, ó, preste atenção. Eu tenho 2 O2 antes da seta e tenho um O2 depois da seta. Eu tenho 2 e um A. Cancela esse e cancela um desse. Vai ficar só um, né? Vai ficar um O2, que tinha 2, cancelei um, ficou só um. E aí, sobrou quem? 2C. Grafita. Um O2 que sobrou. Reagiu e formou 2CO. Olha como ficou igual, ó, a equação global. Para ficar igual o que foi que eu fiz, multipliquei a equação 1 todinha por 2 e inverti a equação 2 para poder eu eliminar o 2CO2 e ficar igualzinho, ó, a equação global. E aí o próximo passo é você fazer o cálculo da entalpia padrão, certo? Da variação de entalpia. Então, ó, eu vou só apagar essa parte aqui de cima para a gente fazer o cálculo dessa variação da entalpia, tá certo? Pronto, ó. E aí, como tu soma as duas reações globais, ou as duas reações, tu vai somar a variação da entalpia. A equação 1 deu menos 188,2 mais a equação 2 que ficou mais 185,4. Se você prestar atenção, ela era menos, mas como eu inverti a reação, tu inverte o sinal. Então, ó, menos com mais é menos. Prevalece o sinal do maior para a resposta. Maior é 188, menos, quando tu faz o cálculo, ficou 52,8. Essa é a variação da equação global, aquela que a gente está lá no comecinho do vídeo para calcular, certo? Então, esse aí é o primeiro exemplo que eu tenho para vocês da lei de Hess. E eu trouxe agora mais uma para vocês, ó. Dá uma olhadinha. Eu tenho a equação global 2NO2 reagiu e formou N2OH. Então, nós já sabemos que da equação 1 e da equação 2, nós iremos resultar nessa equação global. E aí nós temos que encontrar as etapas dessa reação e temos também que calcular a variação da entalpia. Eu tenho a equação 1 e a equação 2, para vocês visualizarem aí, ó. E agora nós vamos analisar o que tem na equação global, certo? Para a gente começar a fazer as etapas. Eu tenho aqui 2NO2, isso no primeiro membro da equação global. Onde é que eu tenho 2NO2 aqui? Eu tenho aqui, né, ó, do outro lado da equação 1. Então, para que essa equação 1 resulte na equação global, eu vou ter que primeiramente inverter essa reação. Para que esse 2NO2, ele venha para o primeiro membro, para na hora da soma das equações, eu conseguir o resultado da global. Então, eu vou inverter o primeiro membro, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer, vou colocar aqui, ó, inverter. Quando eu inverto o sinal da variação da entalpia.
Então, ó, vou passar aqui um tracinho aqui. Invertendo, eu vou ficar, ó, com 2 NO2, reagir e formou N2 mais O2, entalpia menos 67,6 quilocalorias. Inverti a reação. E do outro lado, da global, eu tenho N2O4. Tá no mesmo lado, né, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. Vou repetir aqui, ó. N2 mais 2O2, N2O4. Será que já vai dar certo? Ninguém sabe. Por quê? Porque a gente só vai saber na hora que a gente for somar. Se você perceber, na hora da soma, a gente tem que eliminar todos os outros elementos. Porque na equação global só tem dois, ó. Um no primeiro membro e outro elemento no segundo membro. No caso, duas moléculas, né? Um no primeiro membro e outro no segundo. Então, na soma dessas reações, a gente tem que eliminar as outras moléculas. Aqui, ó. 2 em O2, repete, porque é a mesma. N2 aqui, ó, antes da seta, N2 depois da seta. O que vai acontecer? Eu vou eliminar. 2O2 antes da seta, 2O2 depois da seta. Estou eliminando. Depois da seta sobrou quem? N2, ó, 4. Quanto vai ser a variação da entalpia? É só tu somar, né? Menos 67,6, menos 67,6, mais 9,6 kJ. Menos com mais, repete sinal de menos porque é o número maior e diminui, né? Vamos fazer essa continha? Vou fazer bem aqui, ó. 67,6 menos 9,6. 58 quilocalorias. Tá aí, ó, o resultado final da nossa equação global. Então, para essa reação acontecer, houve essa variação da entalpia, certo? Então, assim, para nossa aula de hoje, eu tenho somente esses dois exemplos de lei de Hess. Não vou passar os que são médios nem os mais difíceis, só para vocês entenderem bem direitinho como é que funciona a lei de Hess, como é que nós achamos uma equação global depois de uma reação. E em seguida nós passamos para a energia de ligação, certo? Então eu agradeço a vocês, quem ficou até o final desse vídeo, e tem um exercício para vocês que eu vou passar em PDF junto com esse vídeo, certo? Então um beijo, até a próxima!